Boa tarde a todos. Vamos iniciar uma transmissão ao vivo agora. Nosso tema será Home Office, desafios e oportunidades do Home Office. Vou conversar hoje com Laudelino Johan, meu amigo, parceiro, atual presidente do CRC do Paraná. Ele editou um artigo essa semana sobre esse assunto. Está aí o Laudelino, Hortência, Dayana, Motavic, Zaela, Regiene. Vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto do momento. Tudo bom, Laudelino? Tudo bem, Luiz? Como é que está? Maravilha, maravilha. Obrigado aí por aceitar o convite, por disponibilizar o teu tempo aí para conversar comigo, com os nossos seguidores aí a respeito desse tema aí que está tão relevante nesse momento, que é o home office, né? Então, nesses tempos de crise aí todo mundo precisou se adaptar. Então, o pessoal está entrando ali. O Laudelino, para aqueles que estão chegando agora, o Laudelino ele é palestrante, é professor, autor de diversos livros. Quantos livros já, Laudelino? Uns 15? São 16 livros. 16 livros. Então, o Laudelino é autoridade, atualmente é presidente do CRC do Paraná. E nós vamos conversar então sobre o home office, desafios e oportunidades do home office. Eu vejo que a primeira dificuldade, Laudelino, nesse momento é de adaptação. A maioria das empresas, inclusive os escritórios contábeis, não estavam preparados para isso, né? Então, muito se falava em convenções, em congressos, em se atualizar aí com TI, com informação, mas a maioria das empresas não estavam preparadas para isso. O que você tem aí a contar para nós nesse primeiro momento a respeito da dificuldade de adaptação ou quais são as tuas dicas aí para quem quer fazer o home office e ter isso com produtividade? Bom, Luiz, na realidade, esse momento é um momento ímpar, né? Nós fomos aí, de certa forma, vamos dizer assim, pego de surpresa, embora a gente já soubesse que isso ia acontecer, mas, como bons brasileiros, acaba às vezes deixando para a última hora. A primeira coisa que a gente precisa pensar quando falamos de home office é uma realidade totalmente diferente daquilo que as empresas de contabilidade estavam acostumadas. Hoje ainda a grande maioria das empresas de contabilidade no Brasil, elas atuam da forma tradicional, os colaboradores trabalhando internamente nas empresas, ou dentro dos escritórios de contabilidade. Então, quando você parte para uma nova realidade, a primeira coisa é a resistência. Mas para essa nossa situação, a resistência foi quebrada pelo medo. Então existia aí um grande medo e as pessoas foram obrigadas aí do dia para a noite a transferir essas estações de trabalho para dentro das suas residências. Muitos colaboradores que talvez ofereceriam muita resistência, os donos também que ofereceriam muita resistência, nesse momento não ofereceram a resistência devido ao medo, tá? O medo da doença e etc. Mas é uma quebra de paradigmas. Uma coisa é você ficar uma semana fazendo um trabalho home office, outra coisa é você fazer isso recorrentemente durante um ano, dois, três, ou para a vida toda aí você trabalhar em casa. Então eu começo dizendo que é uma quebra de paradigmas. Levar isso avante, com certeza, vai exigir uma organização muito grande, porque os colaboradores nas suas residências, e eu falo isso no artigo que eu publiquei essa semana pelo Conselho Regional de Contabilidade, falando dos cuidados que se deve ter, e são muitos cuidados que se deve ter. A maioria das residências no Brasil não estão preparadas para um ambiente de trabalho. Elas são preparadas para um ambiente familiar. E o ambiente familiar é muito diferente de um ambiente de trabalho. Enquanto países desenvolvidos, as residências, quando são projetadas, já são projetadas, inclusive, para ter um escritório, um ambiente de trabalho em casa,
No Brasil, não é uma realidade ainda, Luiz. Então, eu acho que começamos a nossa conversa falando que, para uma questão emergencial, pode-se relevar bastante coisa. Agora, se nós estamos falando no home office, não como uma mera exigência do momento, mas como uma coisa que vá se estender, aí muitos cuidados são necessários. Eu vejo o seguinte também, a gente já conversou, Laudelino, algumas vezes sobre, sempre quando estamos diante de uma situação que ela pode ser vista como um desafio, como algo ruim, mas também como uma oportunidade. Eu vi, logo que surgiu essa problemática, e eu vi dentro da minha empresa que não teria outra solução que senão instalar o home office e estabelecer o home office para todos, que isso seria uma oportunidade boa para a quebra de resistências, tanto dos colaboradores quanto também dos clientes, né? Quantos clientes a gente insiste, né? A gente vem trabalhando na nossa empresa já há muito tempo para que os clientes, para que a gente faça integração de dados, para que os clientes utilizem ERPs, softwares de gestão para facilitar a integração do financeiro, de documentos tributários, de informações tributárias, e muitas vezes eles sempre se mostraram resistentes, né? E agora, essa pandemia, ela, nesse lado, ela vai acabar colaborando, porque todos estão sendo obrigados a se utilizar dos meios eletrônicos, né, para comunicação. Então, desde os mais simples, aí disponíveis a todos, como WhatsApp, como e-mail, mas também as ferramentas que os escritórios já disponibilizavam, né? Então, as ferramentas que os softwares de comunicação disponibilizam, videochamada para fazer reunião, né? A gente vê que isso poupa muito tempo, né? Poupa deslocamento, e a integração de dados, né? Então, eu estava com um cliente aí, o cliente me mandou uma mensagem na terça-feira e falou, eu estou com os documentos para mandar. Eu falei, estamos todos em home office. Daí ela falou, então eu vou esperar. Daí eu falei, não espera não. Eu falei, mande de forma eletrônica ou a gente vai providenciar meios aí para integrar os dados. Daí ela falou assim, não, já está pronto, eu consigo mandar de forma eletrônica. Então veja, era um cliente que por mais de um ano a gente pedia isso e sempre insistia em mandar documentos físicos, malote, etc. E agora, de uma hora para outra, ela falou, eu consigo, está pronto. Então, como você vê isso aí também? Luiz, eu acho que é na adversidade que está a oportunidade. Então, acho que esse é um momento que nós podemos fazer uma série de evoluções e mudanças dentro das nossas empresas. É importante que o escritório, nesse momento, a empresa de contabilidade, se planeje e todas as situações que ela entende como sendo melhores, mais ágeis, ela já estabeleça isso como um padrão e mantenha de agora em diante o cliente dentro dessa linha. Porque o cliente também, como todo ser humano, ele é resistente à mudança, ele tem aquela zona de conforto e ele quer ficar ali. E se isso agora se tornou possível, é importante que o planejamento da empresa contábil contemple a utilização dessas ferramentas. Não é possível que no país que nós vivemos, numa realidade que nós vivemos hoje, nós ainda estamos usando ou não usando ferramentas que podem agilizar muito. E eu vejo que as empresas de contabilidade, muitas estão sofrendo nesse momento. Eu estou recebendo muitos comentários e muitos profissionais que fazem contato comigo, falando da grande dificuldade, mas é que também ao longo dos anos não houve uma evolução, tanto por parte dos empresários, quanto também por parte das empresas de contabilidade. Então, aqueles que já estavam atualizados, que estavam dentro dessa realidade, não tiveram dificuldade nenhuma. A única dificuldade foi a mudança de hábito mesmo. Mas eu acho que no momento nós podemos aproveitar uma série de situações que nós antes não tínhamos testado e, de repente, fazer disso uma regra. Eu acho absurdo nós, empresários da contabilidade, exigirmos que determinados funcionários, às vezes, numa situação que leva 2 horas ou mais para chegar no trabalho, que tem condições de fazer o trabalho em casa, e nós fiquemos exigindo que eles venham todos os dias para as nossas empresas. Isso é um desperdício total, é uma desmotivação para o próprio colaborador,
e a gente acaba fazendo disso uma rotina e não percebemos que isso pode ser diferente. E eu acho que com isso também, Luiz, nós vamos descobrir que não existe mais limite para nós captarmos cliente. Não é mais ao redor das nossas empresas que os clientes estão. Os clientes estão no Brasil inteiro e daqui a pouco estão no mundo todo. Então nós temos que vencer essa barreira, usar novas ferramentas, tanto para exercer o trabalho, quanto para buscar negócios. O negócio não precisa estar do nosso lado, ele pode estar em qualquer lugar que é possível fazer e atender. E eu acho que aí, de repente, a gente pode abrir um novo horizonte aí para muita gente. Exato, você está correto, Laudelino. Eu acho que, assim como os nossos colaboradores podem trabalhar à distância, nós também podemos fazer a captação de clientes que também estão longe, porque se a gente vai fazer o atendimento preponderantemente de forma digital, eletrônica, qual é a diferença se ele vai estar no teu bairro, na tua cidade ou a 500 mil quilômetros de distância? Então é uma oportunidade também para ampliar os horizontes nesse sentido. Você falou ali a questão de desmotivação do funcionário, dele trabalha tão longe, né? E eu vejo que muitas vezes a falta de comunicação dentro da empresa, o funcionário vem de longe, ele trabalha quietinho, vai embora e acaba nem se comunicando com o seu chefe, com os demais colaboradores. E muitas pessoas, né, o perfil principalmente dos profissionais mais jovens hoje, eles estão muito mais habituados a conversar pelas ferramentas online, né? Então isso talvez seja uma lição também para que a gente consiga aproveitar melhor o potencial dessas pessoas, né? Então fica aí de lição. Eu vi também, Laudelino, e queria que você comentasse, assim, eu passei uma recomendação para minha equipe pelo WhatsApp, né, pelo nosso grupo de WhatsApp, nessa semana no seguinte sentido. Primeiro, o grupo de WhatsApp acabou a brincadeira. Então agora o grupo de WhatsApp, que antes mandava ali o bom dia, boa tarde, figurinha e tal, agora virou uma ferramenta de trabalho muito potente, né? Então, além de outras ferramentas, nós usamos o Peer aí, que você conhece muito bem, é um sistema de gestão da produtividade, mas o WhatsApp, sem dúvida, é a mais fácil ali para todos, então o grupo virou ferramenta de trabalho. Também comuniquei ali e pedi que as pessoas ficassem atentas a se preparar para esse home office, ou seja, quando você acorda, eu falei assim, desliguem a TV, coloquem uma música ambiente, coloquem uma roupa de trabalho. Tudo isso são gatilhos para fazer com que tua cabeça esteja preparada para o trabalho e faça você se concentrar no trabalho. Porque dentro de casa, como você falou no início da nossa transmissão, as pessoas, as casas, as residências não estão preparadas para o trabalho. Então a pessoa vai estar trabalhando, o filho está vendo desenho na televisão, né, tá batendo louça na cozinha, muito barulho, muita dispersão, é fácil você perder a atenção ao trabalho. Não é isso? Então, eu passei essa recomendação e queria que você complementasse nesse sentido para com que a pessoa se concentrasse, ou meios, ou dicas da pessoa se concentrar para que ela possa estar com a cabeça inserida no trabalho durante o horário que ela vai estar disponível para isso. Nessa linha, Luiz, é bem importante, porque o fato de o colaborador estar em casa não significa que ele possa fazer o trabalho de qualquer maneira e que isso vai gerar produtividade. Hoje as pesquisas mostram que, se não for muito bem monitorado, a diferença de trabalhar em casa para trabalhar dentro de uma empresa presencialmente, ele acaba sendo uma perda entre 20% a 30%. Mas se você seguir algumas recomendações, principalmente de planejamento desse trabalho em casa, ele é, inclusive, muito mais produtivo do que quando o colaborador trabalha internamente. Primeira coisa que é preciso fazer, o empregador, no caso, ele precisa entender um pouco, nem que seja por imagens, como funciona essa residência. Então, precisa ter um local adequado, precisa ter uma mesa, uma cadeira adequada, porque a maioria das vezes o que acontece, o trabalho home office, o funcionário senta no sofá, numa cadeira que não tem condição, no final ele tem problema de coluna, ele tem um monte de problemas.
Então, eu acho que, a começar, quando o funcionário levanta, ele tem que ter um regramento, tá? Ele tem que continuar com algumas regras, ele tem que se preparar física e psicologicamente para aquele trabalho. É importante que a família seja cientificada disso, é chamar os filhos, é chamar o marido, a esposa, se eventualmente fica em casa, e dizer, olha, desse horário até esse horário, eu vou estar a trabalho. E é importante que tenha um local mais ou menos reservado para isso, porque eu tive situações na minha pesquisa, que eu fiz em 2016 a 2019, que empresários da contabilidade me confidenciaram que era impossível ter um trabalho home office do colaborador por causa do marido, por causa da vizinha, por causa de uma série de coisas que acontecem. A distração também é grande. Agora, uma coisa, Luiz, que é importantíssimo a gente pensar, é muito difícil, você tem que ter uma estrutura, um planejamento muito bom, senão você perde aí, principalmente a questão da identidade da empresa. Os valores da empresa tendem a se enfraquecer. E esse enfraquecimento da empresa, ele não gera comprometimento, ele acaba tornando cada colaborador quase que uma ilha dentro da tua empresa. Agora, se você tiver um trabalho muito bem feito, de envolvimento, etc., aí sim você consegue manter essa cultura organizacional bem forte. Tá certo, você está certo. Eu pensei bastante nisso também, li no teu artigo, e eu acho que é bem relevante, né? Então, já é difícil haver uma união de pensamento, estando todos, se reunindo todos os dias, estando sob o mesmo ambiente, né? Fazendo aquelas reuniões rápidas para comunicar a todos de algum assunto, e estando à distância, isso também fica mais difícil, né? Eu vejo assim, Laudelino, num primeiro momento, eu acho que a curva de produtividade vai cair para 95% das empresas, ou seja, a maioria das empresas não estavam preparadas para isso. Então, a curva de produtividade vai cair. E com o passar do tempo, as pessoas aprendendo sobre isso, e por isso muito importante essa nossa conversa, tenho certeza que vai servir aí de fonte de consulta para muita gente, ela pode evoluir, a produtividade pode evoluir, porque o tempo de deslocamento ele diminui. Também eu pensei bastante aqui na questão de horário, né? Então acredito que com o passar do tempo a obrigação de horário ela vai acabar sendo substituída pela prestação de serviço por produtividade, porque é fácil perceber que há pessoas que produzem melhor muito cedo, ou seja, gostam de acordar às 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, outras têm uma produtividade melhor à noite. Então, isso é uma questão de ser ajustado, adaptado, e assim a gente pode ter ganhos de produtividade a médio e longo prazo. O que você acha? E comentasse essa questão também da jornada de trabalho. Como você acha que as empresas devem se comportar nesse momento? Continuar exigindo o horário ali das 8 ao meio-dia, 1 às 6, enfim, ou já desde já pensar numa flexibilização de horário, trocar por produtividade? O que você aconselha? Olha, cada caso a empresa tem. Então, quando a gente fala no modus operandi da empresa agir, vai depender muito da cultura dos donos dessa empresa. Mas, principalmente, Deus. Só um pouquinho, Laudelino, só um pouquinho. Só um pouquinho, Laudelino, que eu acho que o teu travou, a tua conexão travou. Só um pouquinho aí, Laudelino, que eu acho que a tua conexão travou um pouquinho, essa tua última fala não deu para pegar direito. Vamos dar um tempinho ali.
Então, o Laudelino estava comentando a respeito da jornada de trabalho, flexibilidade. Eu estou vendo ali que a conexão dele está um pouquinho difícil. Acho que agora voltou. Está voltando. Melhor agora. Pessoal, comentem ali. Eu vou liberar a fala para o Laudelino de novo, para ver se a conexão dele está melhor. Muito bem. Está ouvindo, Luiz? Agora sim, agora sim. Essa última fala, se puder repetir, Laudelino, vamos ver se está funcionando bem agora a tua internet. Quando a modalidade home office, porque nem tudo que se aplica internamente, principalmente em relação a regras, etc., Tá travando, Laudelino, tá travando, tá travando o teu áudio e o pessoal não tá conseguindo. Só um pouquinho aí, Laudelino, tua conexão não tá boa, Laudelino. Tua conexão não tá boa, tá travando ali. Eu acho que o melhor é você fazer o seguinte, Laudelino, vou pedir para você desconecte e conecte de novo, eu já te chamo. Enquanto isso eu vou comentando, porque a tua conexão aí falhou um pouquinho. Enquanto a gente dá um tempinho ali pro Laudelino sair e entrar novamente, quero comentar com vocês também uma oportunidade que é muito se fala da transformação para a contabilidade digital. Inclusive, amanhã vou participar de uma aula online para os estudantes, para os pós-graduantes, estudantes de MBA da BSSP, a qual eu recomendo, uma instituição muito séria, muito boa, que agora eu faço parte do corpo de professores, perdão. E lá a gente vai falar com os alunos a respeito da contabilidade digital. Vejo que é uma oportunidade muito boa agora para empresários que estão hoje vendo esse momento, que também adaptem os seus sistemas, adaptem as suas empresas para facilitar essa comunicação com a contabilidade e ficar mais rápida. E para os contadores é uma oportunidade excelente de treinar os seus funcionários, utilizar dessas ferramentas as mais diversificadas que tem no mercado, então ferramentas de importação de dados, softwares de clientes. Existem algumas empresas também que prestam serviço de fazer esse ajuste, fazer essa migração de dados do software do cliente para o software contábil. Então, esse é um momento muito oportuno para as empresas e os contadores estarem juntos ali trabalhando no fortalecimento da integração de dados e para os escritórios contábeis, então, transformá-lo realmente numa empresa digital. Acho que agora ficou melhor, Laudelino? Eu acho que ficou melhor, sim, Luiz. Então vai lá. Então pode continuar ali onde que você estava falando, que eu tinha te perguntado ali da jornada de trabalho, eventualmente uma flexibilização, como que o empresário deve controlar o trabalho do seu funcionário. Nessa linha, Luiz, é importante que se repense principalmente a questão aí do regramento. Tá? Esse regramento interno que se utiliza, normalmente não dá para aplicar no trabalho home office. É muito melhor priorizar a entrega, priorizar a produtividade, do que efetivamente ficar apegado a regras. Porque as regras, elas até conseguem ser implementadas quando você está num trabalho presencial. Mas no trabalho à distância, o trabalho realizado em casa, você tem que criar a cultura do colaborador, do comprometimento pela entrega. E aí as metas fazem uma diferença bem grande, porque elas vão dar uma noção daquilo que está sendo feito, independente da quantidade de horas que esse colaborador vai trabalhar, eventualmente se ele começa mais cedo ou começa mais tarde, etc. e tal. É nessa linha aí. Eu lembro muito bem, Laudelino, em 2013, quando você idealizou lá o G Contábil, nós participamos, e a gente já falava muito disso, né, das metas, né, a importância de dar as metas, de cobrar as metas. Nessa semana, por exemplo, com um dos nossos departamentos ali, né, que a gente cuida de muitos condomínios, né, então ela foi para casa com a tarefa de fazer tantos
por produtividade. Então ela foi com a tarefa, ela levou documentos, porque ainda não estávamos tão preparados assim para fazer o 100% com os documentos eletrônicos. Então os documentos que tinham de clientes ela levou e ficou combinado que ela traria 30 condomínios fechados até hoje, sexta-feira, e eu monitorei isso na quarta-feira e na quinta e estava indo bem. Então, dar metas factíveis, cobrar as metas, cobrar resultados é muito importante, porque a supervisão de olho não vai funcionar mais, a supervisão por horário também não vai funcionar mais, né? Então, o estabelecimento de metas, estar acompanhando essas metas, eu acho que aí para a função de encarregados, supervisores, gerentes, o próprio dono do escritório, ele vai ter que, se ele não aprendeu ainda como ser um bom líder, agora ele vai ter que aprender como liderar, como gerenciar as pessoas mesmo à distância, né? Aí a liderança é bem importante. E hoje, Luiz, eu mesmo tenho uma experiência que já há mais de um ano nós trabalhamos numa equipe de 4 pessoas e que estão, inclusive, em estados diferentes, né? Que trabalham na produção dos meus livros. E Certo. nós conversamos a todo instante, ninguém ali é monitorado, ninguém é vigiado, mas todos têm as suas atividades, têm as suas metas, precisam entregar no tempo certo, e isso tem funcionado muito bem. Então, eu sei que às vezes a gente sofre um pouquinho de angústia, mas essa angústia tem que ser gradativamente substituída por tranquilidade e principalmente por envolvimento. Porque a partir do momento que você mostra para o colaborador que aquilo é importante, dá importância àquilo e dá liberdade a ele para que ele possa fazer aquele trabalho de uma maneira mais prazerosa possível. Eu acho que isso, no final, dá uma produtividade, dá um ganho, dá uma satisfação muito grande. Por isso que a gente fala que se um trabalho home office for bem implantado e bem planejado, ele efetivamente traz uma tranquilidade muito grande para as pessoas. Eu vejo isso também como esse direcionamento do trabalho pelos líderes, né? É muito relevante porque pode acontecer do funcionário, do colaborador, ou de qualquer pessoa, mesmo o trabalhador autônomo, dele privilegiar em fazer em casa aquilo que ele mais gosta. E não necessariamente é aquilo que é mais necessário naquele dia, não é? Então, muitas vezes você tem prazos a cumprir e tem tarefas que são mais prazerosas de serem realizadas e tem aquelas mais chatas, vamos dizer assim mesmo, né? Que são conferências, que são revisões ou uma pesquisa que talvez não seja tão agradável. E quando você tem essa flexibilidade de tempo ou da falta de ter alguém monitorando o teu trabalho, você acaba recaindo somente naquilo que para você é mais light de fazer, né? Mais tranquilo. Então, esse monitoramento é importante para que a pessoa faça aquilo que realmente é necessário. Concorda? Isso cai num termo que a gente chama de qualidade, Luiz. A qualidade, assim como a quantidade produzida, elas tendem a cair e elas devem ser acompanhadas e monitoradas, mas principalmente a questão da qualidade é um grande fator que a liderança precisa criar meios para poder validar, porque isso vai levar um bom tempo. Igual você falou, tem trabalhos que são mais chatos e que são muito importantes. E às vezes o colaborador em casa pensa, não tem ninguém vendo mesmo, eu vou fazê-lo, dizer que eu fiz de qualquer jeito. E isso é uma questão de formação cultural. Então, gradativamente, precisa ir formando essa cultura da responsabilidade para que mesmo aquelas tarefas mais chatas, mas que são importantes, precisam ser feitas com todo o empenho e com todo o zelo que aquela atividade exige. E esse é um grande desafio, são barreiras que precisam ser enfrentadas. Mas, claro que, a partir do momento que existe um acompanhamento, existe um monitoramento, isso dá para ser suprido e dá para ser acompanhado e, principalmente, até chegar num ponto onde você possa ter a segurança que você precisa, né?
Sem dúvida, eu acho que é muito importante nesse momento de crise que nós estamos passando, e especificamente nesse assunto que estamos tratando do home office, ter bastante tranquilidade, ter bastante serenidade para tomar as decisões mais adequadas. É um período de transição. Eu, por exemplo, nós fomos 100% home office nessa semana, e nos 2 primeiros dias eu pessoalmente deixei a cargo dos encarregados e do gerente da empresa para que sozinhos encontrassem o seu ambiente antes de fazer a intervenção, justamente para que eles sentissem também as suas primeiras dificuldades, e aí a dificuldade de ambiente, de velocidade de conexão, de saber o que fazer, o que não fazer, para daí então intervir. Né? Então, é importante ter paciência nesse primeiro momento, que ninguém estava preparado para isso, então essas adequações elas vão surgindo, e é importante muito que todos se preparem para isso. Né? Eu vi um colaborador nosso que tinha internet muito ruim, e daí por isso ele estava sendo prejudicado, porque enfim, não estava conseguindo dar a velocidade que a gente imaginava. E aí surge também uma outra dúvida, né? O que a empresa deve colaborar ou financiar para o seu colaborador, e aquilo que deve ser obrigação dele. Por quê? Se a gente estivesse falando há alguns anos atrás, ia falar assim, não, mas se você quiser que o colaborador, se a empresa quiser que o colaborador trabalhe em casa, a empresa vai ter que bancar a internet para ele. Por outro lado, nos tempos atuais, onde a internet é necessária para tudo, talvez isso já não seja mais obrigação da empresa fornecer, porque se a gente levar a esse ponto extremo, aí a empresa vai ter que pagar a conta de luz desse funcionário também, né? Então, aí vão surgir discussões sobre o que a empresa deve colaborar com esse funcionário e o que ela não deve colaborar, aquilo que deve ser a obrigação dele. Como é que você vê isso, essa relação entre quais subsídios que a empresa deve fornecer à empresa e quais são obrigação do colaborador aí terem sua própria casa, né? Nessa linha, Luiz, você veja, no caso que estamos vivendo hoje, é um caso de exceção, vamos dizer assim. Então, a empresa acaba ajudando e etc. e tal. Mas quando o home office é uma realidade, ao candidato pleitear uma vaga, entre outros requisitos, ele já precisa mostrar que ele tem um ambiente adequado, que ele tem uma realidade Sim. possível, uma internet com upload e download dentro do mínimo exigido. Então, aquilo passa a ser um requisito que a empresa faz para admitir aquele colaborador. Claro que Olha, hoje... só deixa eu te interromper, porque aí surgiu um fato muito interessante, né? Olha só, talvez aí a pessoa que está procurando emprego já vai ter que colocar lá, além das características que ele tem, possuo internet de 100 mega em casa, possuo ambiente cômodo na minha casa, exclusivo para o trabalho. E aí a empresa vai começar a valorizar isso também. Olha que interessante, né? Que como as coisas vão se transformando. Algo antes inimaginável, né? Você imagina você receber um currículo até semana passada que falava que o candidato falasse, não, mas eu tenho 100 megas de internet em casa. Isso você não ia falar, ué, mas o que eu tenho a ver com isso? E agora fica bem evidente de que isso é muito importante, né? Nessa linha, Luiz, em 2019, eu fiz uma consultoria para uma empresa de contabilidade de Araguá e uma de Blumenau. E ambas, elas permitem que os colaboradores possam optar em trabalhar em casa ou trabalhar dentro da empresa. Claro que cada empresa estabelece suas regras, alguns permitem trabalhar 4 dias da semana em casa, outros 3, outros 5 dias, mas para um candidato pleitear uma vaga, um dos requisitos é ter o ambiente em casa favorável ao trabalho, inclusive quanto à internet. Então, eles são obrigados a tirar um print da tela, mostrando qual é o upload e download, para que possa efetivamente se candidatar àquela vaga, porque, caso contrário, vai cair muita produtividade. E a empresa não vai instalar uma internet em cada casa onde o colaborador está. Tá? Então, são novas realidades, né? Novos cenários que vale a pena a gente pensar um pouco.
Nessa linha também, Luiz, é importante que as empresas repensem, porque hoje as estruturas, hoje elas são cada vez mais, vamos dizer assim, descentralizadas. Hoje você não vai mais necessariamente ter que contratar um colaborador de Curitiba, você pode contratar bons colaboradores que estão a 100, 200, 300 ou 1.000 quilômetros da tua sede. Então são novos cenários, novas realidades, e que tanto vale para a captação de clientes quanto para os colaboradores. É uma nova modalidade. E hoje as ferramentas de reuniões que você tem são maravilhosas, né? Você pode gravar, depois se o funcionário eventualmente não pôde participar daquela reunião, que por algum motivo estava atendendo um cliente naquele momento, ele pode assistir depois a reunião. Então tem tudo hoje, a tecnologia está aí para isso, né? Com certeza. Eu tenho utilizado muito disso. Por exemplo, essa nossa live e as últimas que eu tenho feito, elas têm sido gravadas, depois elas ficam disponibilizadas tanto no YouTube quanto no nosso site, justamente para servir de instrução para os clientes. Então, na segunda-feira, por exemplo, quando saiu a medida provisória das medidas trabalhistas aí para enfrentamento da crise, eu fiz uma live às 21 horas na segunda-feira, então no primeiro dia aí de implantação dessas medidas. Ela já ficou gravada e a gente já disponibilizou isso para todos os clientes, facilitando também a comunicação com os clientes, no intuito de, puxa, hoje como que você faz para atender todos os seus clientes de uma maneira uniforme? Você não tem tempo e hoje você não pode nem se deslocar para ir até cada um dos seus clientes. Então, de repente, a produção de vídeos, a produção de comunicados, há diversas ferramentas que você pode fazer, né? Hoje mesmo também a gente divulgou um outro vídeo para todos os clientes, tranquilizando, informando como estava sendo esse trabalho home office, como eles deveriam proceder para conversar conosco, orientando dessas mudanças trabalhistas, buscando essa fonte nesse vídeo, falando de hoje dessa oportunidade que a gente está tendo aqui do home office, falando da mudança do Simples, falando que não houve prorrogação do imposto de renda, então que eles mandem os documentos de forma eletrônica, que por enquanto o prazo não foi alterado. Então, você se comunicar bem, utilizar essas ferramentas que tem, desde o WhatsApp, o Instagram, ou ferramentas de reunião, como a gente utiliza, eu vou dar aqui os nomes dos meios que a gente utiliza, se você tiver mais algum, fique à vontade. A gente usa o Whereby, a gente usa o Hangouts, o Zoom, né? São ferramentas muito, muito importantes, aí, muito úteis para fazer reunião. Tem a própria videochamada do WhatsApp, onde dá para participar até 4 pessoas. Então, essas ferramentas são muito úteis para serem utilizadas, tanto com clientes quanto para as reuniões entre os colaboradores, né? Eu acho que usar a tecnologia ao favor deve ser agora explorada ao máximo. Claudelino, se você quiser complementar alguma coisa disso, fique à vontade. E, na sequência, eu queria que você falasse também sobre segurança da informação. Porque hoje, o que acontece? Hoje, os dados de nossos clientes, em meio aí à entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, ela está espalhada, né? Então, meu cliente, meu colaborador está lá em Colombo, está lá em Campo Largo, estão nos bairros aí, cada um está lá com acesso às informações de clientes, como fazer para se proteger isso e ainda preocupando-se com essa proteção dos dados que está para entrar em vigor aí essa lei nova. Luiz, em relação às tecnologias, acho que você já falou bastante, tem aí ferramentas das mais variadas, então dá para escolher, aliás, muitas ferramentas boas, elas são gratuitas, né? Então só não usa quem não quer. Em relação à proteção de dados, Luiz, a gente está muito preocupado com isso também a nível de sistema CRC. Nós já gravamos um vídeo com um especialista, nos próximos dias estaremos divulgando pelo próprio conselho. E o trabalho home office ele exige um cuidado ainda maior. Já imaginou o funcionário trabalhando em casa, aonde que ele tem uma senha de acesso ao banco de dados, a vulnerabilidade é grande e a responsabilidade do contador ou do dono da empresa de contabilidade é muito grande.
Então, nessa linha, há de se pensar desde dos cuidados que se vai ter, a criação de segurança para isso, e isso ainda nós estamos dando os primeiros passos, que a gente sempre parte do princípio da boa-fé. Mas é que essa boa-fé, ela traz consequências, ela traz responsabilidades. Então, nesse sentido, é importante que cada empresa de contabilidade pense muito. Nós tivemos, só nos últimos meses, vários escritórios tendo seus bancos de dados roubados aqui no Paraná, onde alguns pagaram resgate, outros tiveram como resgatar. Agora, a preocupação não é só de você conseguir novamente acesso aos dados, e alguém que copia esses dados, que pega esses dados e usa eles indevidamente. Então, acho que a responsabilidade é muito grande e é preciso repensar desde a parte contratual que nós temos com o cliente até todas as medidas de segurança interna de uma empresa de contabilidade. A empresa de contabilidade, ela tem a vida das organizações, dos clientes na mão dela. Ali estão os dados. E se aquilo ali for, por qualquer motivo, usado indevidamente ou exposto indevidamente, e aí, quando você fala em nuvem, fala em cloud, por exemplo, você tem que redobrar os teus cuidados, porque às vezes você não tem a segurança e você pode ter problemas gravíssimos para frente em relação a tudo isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que é um momento de repensar várias coisas, de refazer planejamento, né, de estar atento, de se informar bastante para se adaptar a esse conjunto de mudanças que deve ser realizado. Emendando nisso, eu queria falar da importância de treinamentos, né? Então, hoje já é uma realidade há alguns anos treinamentos online, seja de treinamentos, seja de cursos oficiais, vamos dizer assim, né? Graduação, pós-graduação, até MBA, realizados online. Há outras ferramentas aí de cursos, né? Você é um palestrante, né? Há muitos profissionais aí disponibilizando cursos online, alguns pagos, outros gratuitos. Como você vê esse mercado agora, como isso deve ser consumido pelos profissionais? E também queria que você comentasse sobre uma eventual oportunidade da pessoa também migrar para esse meio como uma maneira de oferecer seus serviços, seus conhecimentos, ao mesmo tempo que vai aumentar o consumo disso, a oferta também vai ficar maior. Então, de repente, um curso que antes custava 1.000, talvez ele tenha que baixar um pouco de preço, porque a concorrência e a oferta de cursos gratuitos, de conteúdos gratuitos, ela também aumentou bastante. Como que você vê isso aí, desde a utilização de treinamentos a esse mercado de treinamentos online? Nessa linha, Luiz, eu acho que hoje, eu estou falando da classe contábil, acho que cada contador ele passou a ter a possibilidade de se tornar um palestrante. Porque para isso basta ele ter conhecimento, buscar o conhecimento, basta ele ter uma câmera, ele consegue levar um conhecimento para inúmeras pessoas de forma gratuita ou de forma remunerada. Mas eu ainda vejo que as empresas de contabilidade, e aí acho que até faço um elogio às franquias de contabilidade, porque as franquias, via de regra, elas já têm na sua programação, no seu planejamento, o fornecimento de treinamentos, principalmente via EAD. E escritórios que não são ligados a uma rede, a uma franquia, normalmente, às vezes, acaba esquecendo um pouco de usar isso. E hoje é muito mais fácil você consumir o conhecimento, adquirir o conhecimento à distância do que presencial. Você imaginou, você tem que liberar um colaborador, ele passa o dia inteiro sentado numa cadeira dura, com dor na bunda, para ouvir um palestrante falar. E você pode fazer isso no teu ambiente, em casa, tranquilo, na hora que você melhor quiser. Mas isso também é uma mudança de paradigma, Luiz. Eu confesso para você que há uns 8 anos atrás, quando eu fiz a primeira, tentei fazer os primeiros treinamentos via web, via EAD, aquilo não rodou, não vendeu, ninguém consumia nem de graça. E hoje está uma febre.
Eu vendo meus treinamentos, eu tenho uma empresa de treinamentos, vendo o Brasil inteiro, e há um consumo já bem mais acelerado. Então, independente se nós estamos falando da modalidade, se ele é pago ou não, mas hoje o EAD precisa efetivamente ser levado em consideração para ser consumido. E, por outro lado, também, Luiz, as empresas que fornecem cursos EAD passaram a ver que não pode simplesmente ligar uma câmera e ficar falando. Você tem que fazer uma produção. Você não vai assistir um jornal, um telejornal, onde um cara fica na frente falando 1 hora. Mas você assiste 1 hora de um jornal, de um telejornal, porque ele é editado, porque ele é animado, porque ele mostra. Então, acho que os treinamentos têm que se reinventar, porque os treinamentos chato ninguém aguenta. Então, há necessidade de reinventar, há necessidade de buscar tecnologias, e aí tem muitas coisas. Então, acho que nós estamos dando os primeiros passos, mas os escritórios, as empresas de contabilidade têm que urgente começar a consumir coisas boas. Mas eu faria uma última consideração sobre isso, Luiz. É importante que se faça uma triagem. Tem muita coisa ruim. Assim como tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim. Às vezes você assiste, por exemplo, uma palestra, alguma coisa, 40 minutos, 1 hora, depois você sai frustrado porque você não conseguiu assimilar nada. Então, acho que nós temos que agora buscar meios de filtrar tudo isso para que isso possa chegar a efetivamente aquilo que a gente quer. Parece que é a mesma coisa igual a ferramentas, né? Quando você busca uma ferramenta para o teu escritório, para a tua empresa, você tem N ferramentas, mas nem todas são iguais. Tem umas que são muito melhores que as outras. E vale a pena dedicar um tempo a buscar as melhores ferramentas, que isso vai fazer uma diferença com certeza. Eu acho isso também um ponto que eu ia destacar. Eu vou dar algumas dicas aqui também de como obter bastante conhecimento de qualidade, algumas ferramentas gratuitas aqui que eu tenho acesso e outras por custo baixo. Mas o que você falou é fundamental, porque hoje, com a facilidade de comunicação, ao mesmo tempo que você consegue chegar a qualquer pessoa pode chegar até você. Seja esse fornecedor da informação não é de qualidade, eu estou deixando de lado. Por quê? Porque senão eu vou acabar me alimentando de coisa ruim. Então, plantou fake news, plantou informação incompleta. Eu vejo muita gente tentando passar aí conhecimento com erros graves aí. Nem estou falando de produção, Laudelino, estou falando de questões ortográficas. Estou falando de coisas que não tem como uma pessoa que falta ali essa capacitação, querer dar informação aos outros sem estar devidamente preparado. Então, a nós cabe fazer esse filtro para que chegue a nós e a nossa equipe, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, sejam os nossos clientes, sejam os nossos colaboradores, que eles estejam recebendo conteúdo de qualidade, né? Então, por isso, muito importante realizar essa peneira, né? Então, eu queria comentar ali hoje está muito... Eu já venho fazendo lives aí desde o ano passado, mas de 2 semanas para cá, Laudelino, isso explodiu, né? Então, você chega às 7, 8 da noite, até quando eu te convidei para fazer, eu falei, vamos tentar fugir desse horário, mesmo que tenha uma audiência um pouco menor, mas ela é mais qualificada. Por quê? Porque 7, 8 da noite tem live de tudo, tem live de criança, tem live de jovem, tem live de profissionais de todas as áreas, e você fica sem saber o que assistir, está parecendo um canal de televisão. Então, muito importante que você filtre essas informações. Tem muitos produtores de lives, muitos professores com conteúdo muito relevante e é gratuito. Vou deixar uma dica aqui. Tem um perfil no Instagram chamado Contabilidade 20x20, que é do livro novo que eu estou produzindo, junto com outros 22 coautores. A maioria deles produzem lives de muito conteúdo, convidam outros profissionais, assim como eu estou fazendo com você aqui, convidando um profissional gabaritado para estar partilhando conhecimento. Então, as lives do Instagram. Outra dica boa são os sistemas, Laudelino. Eu uso a Domínio, eu não me lembro qual você usa. Teu gestor, Cordilheira? A gente está com o Sage, né?
Ah, ou seja, beleza. Todos os sistemas, ou quase todos os sistemas, disponibilizam muitos cursos, né? Os cursos de utilização do próprio sistema ou essas atualizações que estão sendo realizadas, eles disponibilizam esses cursos que a equipe também pode consumir. A OMI, eu vou fazer uma propaganda aqui da OMI, não tenho nenhuma vinculação mais com a OMI, mas ela tem a OMI Academy e ela disponibilizou todos os cursos gratuitos. Então, é uma fonte boa de consulta. Outras fornecedoras de sistemas também têm isso. Eu sei que a QuickBooks do Intuit também está fazendo. Eu vi live deles ontem, uma live muito boa da QuickBooks falando aí de conteúdo relevante para a classe nesse momento. Eu conheci recentemente, Laudelino, uma plataforma chamada Udemy, U-D-E-M-Y. Tem curso lá, Laudelino, de tudo, seja de contabilidade, de gestão financeira, cursos por preços muito baixos, né? Então, o intuito deles é vender no volume. Então, é importante que o empresário, o contador, conheçam essas ferramentas para que eles possam se cercar de conteúdo de qualidade para se fortalecer e fortalecer também a sua equipe, né? Fala aí dos teus cursos aí também um pouco, Laudelino, que você é um fornecedor também de conhecimento técnico, né? Você tem livro aí sobre cooperativa, você tem livro de gestão, você tem conhecimento pra caramba aí. Fala aí um pouco, pode fazer a propaganda aí da tua empresa aí sem problemas. Então, Luiz, na realidade, eu tenho duas áreas de atuação. As minhas áreas de atuação são as áreas de gestão, né, voltada à empresa contábil. Eu produzo bastante nessa linha. E também eu trabalho na área de normas de contabilidade. Então, eu estou com uma missão aí de colocar até 31 de dezembro de 2021 todas as normas de contabilidade vigentes no Brasil, na modalidade EAD, em cursos, tá? Então, por enquanto, eu estou vendendo acesso aos cursos individualmente. Mas a partir de 2022, você veja como é importante a gente falar em planejamento, né? A partir de Sim. 2022, eu pretendo vender não mais cursos, eu pretendo vender apenas a licença, né? Então, a pessoa paga a licença, ou mensal ou anual, e tem acesso a todo o conteúdo. Então, é uma maneira um pouco diferente, né? Então, você consome o que você quiser, na hora que você quiser. E também nessa linha é importante dizer que, gradativamente, todos os profissionais da contabilidade vão precisar de pontuação no programa de educação continuada. E eu só faço treinamentos que são pontuados, porque você une duas questões aí, a questão do conhecimento e também a questão da pontuação. E o Conselho Federal vai, dentro de muito breve, ele vai colocar todos os profissionais da contabilidade dentro desse programa, que é uma coisa muito boa, porque hoje nós vivemos a era da informação, do conhecimento, e se nós não conseguirmos entregar um trabalho especializado, aí nós vamos estar diante de um trabalho que é quase uma commodity. E uma commodity vale muito preço. E às vezes as pessoas perguntam, né? E eu vejo muito contador questionando preços de serviços, né? E na realidade a gente deveria pensar muito mais na qualidade dos serviços, né? Tem que entregar efetivamente um trabalho especializado. Você faz aí trabalho especializado, por exemplo, na área de condomínios, é evidente que você vai ter uma procura maior de clientes. Por quê? Porque você se especializou nesse segmento. Então, acho que nessa linha é importante que as pessoas possam olhar o mercado. Tem mercado para todo mundo, Luiz, mas é importante que tenha condições de entregar efetivamente um trabalho qualificado. Trabalho sem qualidade não tem valor, Luiz. Esse não serve para nada. E aí, às vezes, as pessoas se enganam e ficam apenas querendo fazer trabalhos que não agregam valor. E aí você vai ficar brigando com o mercado e não vai resultar em nada. Sim. Nesse capítulo, nesse livro novo que a gente está escrevendo, em que eu convidei outros profissionais para escreverem junto comigo, tem um capítulo que está sendo escrito pela Priscila Salvador, que ela é lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e ela é especializada em contabilidade do agronegócio. Olha só, Adelino.
Então, ela só faz contabilidade para produtores rurais, sítios, pequenos produtores rurais. Existe uma declaração específica agora do produtor rural, que me fugiu o nome, né? Não tenho O livro clientes nessa Castro, área. né, produtor rural. Isso. E o capítulo que eu pedi para ela escrever, né? Eu direcionei o capítulo para ela escrever, é que para ser especialista é realmente ser necessário ser especializado, né? Porque hoje a gente vê muito especialista no site só, né? Então no site ele fala que faz contabilidade de médico, fala que faz contabilidade de advogado, fala que faz contabilidade de determinado segmento, mas na verdade é só o que está no site, porque no final das contas ele não é especializado naquela função. Então, voltando ali ao nosso tema principal, que é o home office, a oportunidade de estar em casa, a oportunidade de ter mais tempo até para pensar, e não vai ter tanto tempo desperdiçado aí em deslocamento de reuniões, ida e vinda para o trabalho, a oportunidade de treinamento, a oportunidade de se especializar está sendo dada por esse momento, e consumir conteúdos de qualidade realmente bem importante. Finalizando, Laudelino, acho que faltam 6 minutos para a gente finalizar. Eu vi que a Carla ali está me perguntando o nome. Agora eu falei tantos nomes que agora eu não me lembro qual que ela está perguntando. Me manda um direct depois, Carla, ou quem tiver dúvida ou quiser alguma dica que a gente comentou aqui, manda um direct para mim ou para o Laudelino. A gente vai ter prazer aí de colaborar. Laudelino, hoje eu recebi um áudio do meu encarregado de tributos, tinha 6 minutos no WhatsApp. Aí eu respondi para ele em 40. Daí eu falei, Alexandre, cara, no teu primeiro minuto eu já tinha captado toda a tua mensagem. Os outros 5 minutos eu só escutei em respeito a você. Mas nos próximos eu não vou conseguir escutar, cara, porque é muito áudio. Então eu falei da objetividade, e é isso, eu queria exemplificar isso, claro, a intenção dele foi as melhores possíveis, a intenção dele foi a melhor possível, no sentido de me dar um feedback de coisas que estavam acontecendo com os clientes, mas ao mesmo tempo o tempo urge, né? Então a objetividade na comunicação, eu falei, manda o teu recado direto e objetivo, e aí a gente tem que estar preparado também para receber mensagens curtas, áudios curtos, né? E não ver isso como uma falta de consideração ou uma falta de explicação, mas sim uma questão de objetividade no trabalho, né? Então fala o que você precisa, que eu respondo aquilo que você precisa, e quando a gente tiver tempo, a gente conversa melhor. Objetividade na comunicação, Laudelino, o que você tem a comentar aí, complementar aqui, isso que eu acabei de falar? A comunicação, Luiz, principalmente interna e também externa das empresas de contabilidade, é um grande problema, né? Porque você tem muitos canais, já pensou, né? Você citou o caso do áudio, né? Diferentes, né? Você tem aí, imagina se você começa a receber áudios, quando você vê um áudio de 2, 3, 5 minutos, você fica angustiado, né? Porque o dom da síntese não é Você fala, você tem que parar a vida, agora eu tenho que parar minha vida por 5 minutos para escutar esse áudio. Eu tenho adotado algumas práticas, Luiz, e isso é um treino que a gente tem que fazer, principalmente mostrando para os nossos colaboradores, dizendo, não precisa ser tão extenso, que às vezes eles querem explicar os detalhes, e as pessoas são assim. Eu me angustio com isso, principalmente quando você recebe um e-mail, que hoje é bem raro, né? Mas o e-mail vem longo, na primeira linha você já entendeu o que o cara queria, continua, e você tem que ler porque pode ter alguma coisa importante ali. Sim, agora, tem que ler. Os áudios são piores ainda, né? Então, o áudio, a pessoa vai detalhando. Então, acho que aí é um exercício diário que deve ser exercido. E as pessoas, Luiz, só vão aprender que não está adequado quando a gente falar, né? Laudelino, nós temos 20 segundos, a live é no máximo em 1 hora, então nós temos 16 segundos agora. Eu te agradeço pela tua disponibilidade, por compartilhar essas informações conosco. Manda teu tchau aí, 8 segundos. Um grande abraço a todos aí. Para você, Luiz, muito obrigado. Abraço.